Olá! Nesta aula trataremos sobre as vantagens da implementação de um programa de compliance. O compliance é atualmente visto de forma ampla pelas pessoas jurídicas e não se refere apenas aos programas de integridade. Isso se deve ao fato das empresas, no século XXI, terem trocado a bandeira lucro a todo custo para a bandeira do desenvolvimento sustentável, não se restringindo apenas à sustentabilidade ambiental, mas sim englobando a sustentabilidade ética. Assim, há uma tendência mundial em tornar jurídico alguns aspectos envolvendo a ética dos negócios, ocorrendo uma redução do nível de tolerância com praticantes de corrupção e, consequentemente, do incremento na rigidez das legislações e investigações. Atualmente, em conjunto com a transparência, equidade, prestação de contas, o compliance é um dos pilares de uma boa governança corporativa. Dessa forma, temos que a ideia do compliance é vista de forma mais ampla, sendo considerado um instrumento de preservação dos valores éticos da empresa, bem como de sustentabilidade corporativa, trazendo boa imagem perante a sociedade, funcionários e terceiros em geral, com diminuição de danos possíveis, inclusive a reputação. Além, é claro, de ser um instrumento de mitigação ou diminuição dos mais variados riscos. Tudo isso demonstra um pensamento de longo prazo, não visando apenas lucro imediato, mas também continuidade do negócio, observando o interesse de todos os envolvidos, e não apenas dos sócios. Tem, portanto, uma finalidade preventiva, diminuindo os riscos da atividade, criando um ambiente de confiança e segurança que, notadamente, é indispensável aos negócios. Assim, temos que o compliance possui diversos benefícios para empresas. Iremos analisar primeiramente os benefícios advindos do Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022. A Lei 12.846, de 2013, menciona que as multas aplicadas às pessoas jurídicas variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo administrativo, excluídos os tributos. Todavia, não há menção na lei de como será realizado o cálculo da multa e qual a sua progressão. Por tal motivo, e visando tratar da temática envolvendo a multa, o Decreto 11.129 desenvolveu uma forma de calcular a multa, de forma progressiva, conforme ocorrer a incidência de determinados fatos considerados negativos pela legislação. Assim, percebe-se que o decreto especificou casos para a progressão da multa, conforme graus valorativos de maior ou menor intensidade. Dessa forma, são considerados critérios de reprovação por cálculo da multa o concurso de atos lesivos, a tolerância ou ciência do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica sobre aquele ato lesivo, a interrupção no fornecimento do serviço público ou interrupção na execução de obra, bem como interrupção na entrega de bens ou serviços essenciais à prestação de serviços públicos, o descumprimento de requisitos regulatórios, a situação econômica do infrator, bem como a reincidência em menos de 5 anos em nova infração. Também o decreto, em seu artigo 22, inciso 6º, graduou a multa conforme o montante financeiro dos contratos, convênios, acordos ou ajustes mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesada. Isto é, quanto maior o contrato, convênio, acordo ou ajuste mantido ou pretendido, maior será a multa aplicada. Em outro sentido, o decreto considerou como valorativamente positivos alguns fatos ou condutas que, caso as pessoas jurídicas adotem, poderá resultar na subtração dos valores calculados lá conforme o artigo 22. Essas subtrações encontram-se no artigo 23 do decreto. Dentre estes fatos ou condutas reside justamente a implementação de programas de integridade. Assim, pode-se notar que a adoção de um programa de compliance, visto no sentido amplo, beneficia as empresas na redução de multas, pois demonstra o comprometimento e responsabilidade na preservação dos valores éticos, bem como de sustentabilidade corporativa. Diante disso, percebemos que o decreto estabeleceu, no artigo 23, inciso 5º,
que a pessoa jurídica que comprovar que possui e aplica um programa de integridade poderá ter a multa reduzida em até 5% no valor final sobre o faturamento bruto. Aqui reside essencialmente o benefício financeiro para a implementação de programas de integridade em pessoas jurídicas, em que pese existam diversos outros fatores benéficos. Ademais, é importante mencionar que o antigo Decreto 8.420 de 2015 previa uma redução de até 4% na multa, demonstrando, portanto, um aumento de relevância dos programas de integridade para o novo decreto, que aumentou em 1% a possibilidade de redução da multa. Ainda, outro benefício na implementação do programa de integridade é a possibilidade de realização de acordos de leniência, conforme o artigo 32 do Decreto 11.129. Esses acordos são atos administrativos negociais, visando responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública. Esses acordos buscam incrementar a capacidade investigativa da administração pública, com auxílio da pessoa jurídica, potencializando a capacidade estatal de recuperar ativos e fomentar a cultura de integridade no setor privado. Assim, caso as pessoas jurídicas que cometem atos lesivos colaborem com a administração pública, estas poderão ter suas respectivas sanções isentas ou atenuadas. Nestes acordos de leniência, a administração pública exigirá adoção e aplicação de programas de integridade para as pessoas jurídicas que ainda não apliquem, ou inclusive o aperfeiçoamento aos programas de integridade já existentes, resultando em isenção ou atenuação das respectivas sanções, conforme o artigo 45, inciso 4 do Decreto 11.129. Não bastassem os benefícios gerais da implementação de programas de integridade, temos também prejuízos no caso da não aplicação de programas de integridade, como o custo social da corrupção, trazendo prejuízo para a coletividade, prejuízos reputacionais para a pessoa jurídica, como o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, por exemplo, desconfiança do mercado, a queda de valor de mercado da empresa, o aumento dos custos da transação, aumento do custo do capital, a perda de oportunidades negociais, a ruptura de contratos, que ocorre diversas vezes por ausência de programas de integridade, diminuição de receitas em razão de resistência por parte dos consumidores, o gasto com advogados e taxas processuais para a defesa em processos acusatórios ou investigativos, multas e outras penalidades pecuniárias, interrupção ou suspensão das atividades empresariais, responsabilização dos administradores e demais colaboradores envolvidos com o ilícito, o que pode levar inclusive à prisão, o efeito surpresa, maiores dificuldades de recuperação ou restabelecimento, inclusive no âmbito de programas de leniência, da Lei de Defesa da Concorrência e da Lei Anticorrupção. Assim, podemos concluir que o compliance serve também, além das previsões legais, como um selo de qualidade, em que há uma primazia pela ética, honestidade, integridade e responsabilidade. Isso reflete uma visão de longo prazo e aumenta os níveis de certeza e previsibilidade do negócio, ocorrendo uma diminuição dos custos de transação. Diante disso, a implementação do compliance deve ser vista como uma economia e um investimento, e não necessariamente como um gasto da pessoa jurídica.